Fala, multiplicador, tudo bem com você? Se você chegou até nesse vídeo aqui é porque você tem medo de falar em público. E pode ficar tranquilo porque você não é a única pessoa que sente esse medo. Não sei se você sabe ou não, mas esse é o segundo maior medo da população mundial, perdendo apenas para o medo da morte. Acredita nisso? Eu era uma pessoa assim, que nem você. Eu era uma pessoa que, quando ia apresentar um trabalho no colégio, ou ia participar de uma entrevista de emprego, eu ficava assim, ó, tremendo, né? Porque a gente sempre leva a colinha para apresentar o trabalho. E aí eu lembro que o caderno ficava assim, ó, tremendo de nervosismo de falar em público. Aquele calor subia já na hora que a professora chamava eu para ir apresentar, né? Na hora que a professora chamava, grupo B, vem aqui se apresentar. Aquele calor já começava a subir. E quando eu começava a falar, eu começava a tremer, minha voz ficava trêmula, assim, um negócio assim, fora do normal. E talvez você já tenha passado por isso também, né? E só que os anos foram se passando, terminei o ensino fundamental, terminei o ensino médio, fiz curso técnico e aquele medo sempre veio habitando dentro de mim. Toda vez que eu me expunhava uma ideia em frente de várias pessoas, eu ficava nervoso. E é até que um dia eu fiquei inconformado. E é aí que começa a minha transformação para superar esse medo de falar em público. Então, se você não me conhece, meu nome é Hudson. Eu sou apaixonado por desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. E é um prazer muito grande de estar aqui ajudando você hoje com esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte já o vídeo e assista até o final. E depois que você assistir esse vídeo, eu peço que você comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou, né? E se você sentia também essas mesmas sensações que eu sentia. Então, bora lá para o nosso conteúdo. Então, como eu já falei para vocês aqui alguns segundos atrás, o meu primeiro passo para me vencer o medo de falar em público foi ficar inconformado com esse medo. Foi não deixar essa conformidade se confortar dentro de mim, mas foi sim encarar esse medo e ficar inconfortável com ele. E quando a gente fica inconfortável com algo, a gente busca o conhecimento. Então, quando eu fiquei inconformado, eu comecei a buscar conhecimento, assim como você, né? No YouTube, em artigos no Google, em livros. Então lá eu comecei a ver que as pessoas nos indicavam ser mais natural, ter domínio do assunto. Isso é muito importante também. Quando você tem domínio do assunto, você se sente mais confiante. Só que eu comecei a treinar isso. Eu tinha muito domínio, só que eu não conseguia expressar esse domínio. Eu não conseguia expressar o meu conhecimento. Eu tinha muito conhecimento guardado na minha mente sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional, que é o que eu falo hoje, só que eu não conseguia expressar ele de modo que as pessoas conseguissem entender. Mesmo você tendo domínio, mesmo você agindo naturalmente, às vezes não é o suficiente para você conseguir vencer essa barreira do medo. Até que um dia eu fui fazer um curso de inteligência emocional, e lá nesse curso o cara falou bem assim para mim: cara, todos os bloqueios que você tem e todos os medos, algo assim que te impede de evoluir hoje no presente, foi porque aconteceu algo com a sua criança lá na infância. Então, quando ele disse isso para mim, abriu assim, clareou meu cérebro e fez muito sentido. E aí ele continuou falando, né? Ele falou que era muito simples você desbloquear. Só era você conseguir buscar lá na sua infância uma experiência, né? Uma memória que você deu um significado negativo, né? Que você se sentiu mal por aquilo. E aí, depois que você achasse essa experiência ruim que você passou na sua infância, você tinha que dar um resultado positivo para ela. E depois era só estimular esse resultado positivo que isso iria se tornar algo normal na sua vida. Então, aquilo que ele falou começou a fazer muito sentido para mim. Começou a fazer sentido. Então, eu comecei a meditar e buscar qual foi a minha primeira experiência ruim. Até que eu achei uma experiência que ficou muito marcada na minha vida, que eu nunca me esqueci. Foi a minha primeira apresentação em público. Acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Fui numa igreja. Meu pai me levava na igreja e as pessoas lá que orientavam o culto, eles sempre buscavam crianças para ler as preces. Aquele dia tinha poucas crianças lá na igreja e o cara olhou para mim e me escolheu. E aí eu fiz assim, não. Aí meu pai deu uma cutucada, falou, vai lá, lê que você consegue. Só que eu tinha 6 anos de idade, eu estava aprendendo a ler, eu não conseguia ler ainda normal. Eu não tinha um domínio bom, 100% da leitura. Mas mesmo assim eu fui. Quando eu fui lá, o nervosismo já começou. Porque eu não estava preparado ainda, né? Então o nervosismo começou, aí papelzinho lá, folheto já começou a tremer também. E eu li as preces, li muito mal, eu lia parando assim, não conseguia ainda ler rápido. E aí quando eu terminei a leitura eu fiquei olhando para as pessoas, aquelas pessoas ficaram olhando para mim, eu estava tudo vermelho. E eu dei um significado ruim para aquilo. Eu me senti envergonhado e eu falei para mim que eu não queria mais passar por aquilo. Aquilo foi tomando conta de mim. Toda vez que eu ia me apresentar, eu lembrava.
daquela cena minha, daquela criança lá na igreja, lendo as preces. Então, como eu tinha que dar um significado positivo a essa experiência, eu comecei a pensar sobre aquela criancinha. Eu falei, cara, essa criancinha ainda não tinha um domínio daquele assunto que ela ia ler. Ela estava aprendendo a fazer leitura. Ela ainda não conseguia ler rápido. E aquilo ali foi a primeira vez dela. Então, eu tenho certeza que aquela criancinha lá no passado, ela deu o melhor dela. Ela deu o melhor dela. Ela deu o melhor dela conforme a capacidade que ela tinha naquele momento. E realmente aquilo lá foi o meu melhor. Então, eu não podia esperar algo nada mais extraordinário do que se não fosse aquilo. Então, eu dei um resultado positivo. Eu busquei, eu vi o outro lado bom dessa história. Né? Eu dei o resultado positivo. E agora, quando eu dou resultado positivo, eu preciso estar estimulando isso. E foi exatamente isso o motivo de eu ter abrido o canal no YouTube. Foi um dos motivos, né? De eu estar estimulando a minha comunicação. Então, toda semana agora, depois que eu tive esse desbloqueio, eu estimulo a minha comunicação. Todo dia, 2 vezes por semana, eu estou aqui gravando vídeo. E quando eu não estou gravando vídeo, eu estou lendo um livro, estou fazendo outros cursos, eu estou falando com outras pessoas, eu estou treinando, eu estou estimulando a minha comunicação para falar diante das câmeras, né, e diante de várias pessoas. Então foi assim que eu consegui resolver o meu bloqueio de falar em público. Com certeza, não estou falando que você passou por alguma experiência ruim. Às vezes você nem passou por uma experiência ruim, acredita? Mas você viu outra pessoa passando vergonha e deu um significado negativo para aquilo. E isso está te impedindo de falar em público. Está impedindo de você impactar a vida de outras pessoas. Então foi assim que eu consegui superar o meu medo. Ou seja, eu tinha domínio sobre o assunto de desenvolvimento pessoal. Eu tinha também, eu falava com naturalidade para as outras pessoas. Eu sempre busquei conteúdo. Eu sempre li livros. Eu sempre vi vídeos. Eu sempre fiz treinamentos, né, sobre inteligência emocional. Só que o meu problema era o emocional. Eu não conseguia desbloquear minha fala, falar em público, por causa dessa experiência ruim que eu passei lá no passado. Então eu consegui ressignificar essa experiência e estou conseguindo aqui estimular ela, dia após dia. E espero que faça sentido para você, se você é uma pessoa que tem domínio, que sempre lê livros sobre determinado assunto, que sempre faz curso sobre determinado assunto, só que não consegue expressar isso para outras pessoas, com certeza teu problema pode ser o emocional, assim como era o meu. E eu consegui curar esse problema. Então, tenho certeza. Se você fizer isso, buscar lá na sua infância suas experiências que você deu um significado ruim para isso, e der um significado positivo, você vai conseguir desbloquear a sua fala. Você só precisa estar treinando. Você precisa treinar, treinar, treinar até seu cérebro ver que isso é algo normal na sua vida. Então, se você gostou desse vídeo aqui, curte ele e comenta ele aqui. E não se esqueça de se inscrever. Beleza, multiplicador? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo, hein?